Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, mais um episódio do Além das Águas, esse canal que traz as personalidades de Olímpia e conta as histórias mais gostosas aí de Olímpia, da nossa cidade querida, com muita coisa bacana que a gente gosta de relembrar e falar e receber aqui. Estou recebendo hoje aqui um convidado especial, como todos aqui, que fez parte da minha infância, da adolescência, meu amigo de longa data, e estou tendo o prazer hoje de falar com ele aqui de uma maneira diferente. Geninho Zuliani, o Eugênio José Zuliani. Como é que tá, Geninho? Tudo jóia? Tudo jóia, é um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar esse momento com vocês aqui nesse podcast, né, Rodrigo? Podcast, Além isso aí. das Águas, e poder ver todos os entrevistados que têm história, que têm histórias que vão ser registradas para sempre aqui, essa é a para que as ideia. futuras gerações possam assistir e conhecer um pouco de todos os segmentos da cidade. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast, é uma alegria estar aqui compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Isso aí. Geninho, que eu conheço há muitos anos, nós estudamos até no pré-escola da Tia Elza. Você lembra disso? Lembro disso. Faz tempo, hein? E aí depois estudamos colegial, enfim, foi grandes momentos aí que a gente viveu junto, adolescência, e hoje estou tendo o prazer de receber ele, não só como amigo, mas como uma personalidade olímpica que ninguém pode negar, né? Teve mandato de vereador, prefeito, foi deputado federal e está terminando a gestão agora. Então, tem muita história para a gente contar e eu também quero abordar as histórias que muitas pessoas não sabem, né? Porque muitas pessoas conhecem o Geninho político, o Geninho prefeito, deputado, mas vai poder ter a oportunidade aqui de ouvir um pouquinho mais das histórias que a gente tem para contar. Ah, lembrei do negócio, foi meu sócio também. Angra Bar. Tivemos, ô Magali, nós vamos pôr foto aqui, que às vezes até rolou já nas redes sociais, mas nós vamos colocar aí Angra Bar, fomos sócios lá. Saudoso Marcelo Pascoal, nosso amigo Rodrigo Fossaluz está sempre assistindo aqui também, comentando, dando as dicas. Então, são grandes memórias que eu tenho, né? Um prazer de lembrar dessa etapa aí da nossa vida que foi gostoso. É verdade. Bom, se eu te falei no começo, eu não nasci em Olímpia, a grande maioria já sabe, meu pai e minha mãe nasceram aqui, meus irmãos também, mas eu nasci em Ribeirão Pires, onde meu pai foi trabalhar uma época. Em 76, nós voltamos para Olímpia em 1980, porque meu pai comprou um sítio, que é o sítio que a gente frequenta e vive até hoje ali, saindo no Tropical 2. O Rodrigo me confidenciou hoje que tem a subida do Strava dos ciclistas, que é a subida do Geninho. Famosa. Quem anda de bike lá, pega a subida, uma das mais difíceis de Olímpia, subida do Geninho, ali perto da ponte do Rio. Ali. E aí em 80, né, foi quando logo eu conheci o Rodrigo lá na Tia Elza, com tantos outros amigos. Depois, acho que nós separamos, né, Rodrigo? Eu fui para o Silva Mello e você foi para o Anita Costa. Isso. Depois eu fiz meu ensino fundamental no Capitão Narciso, acho que a quinta, sexta, sétima, e nos encontramos de novo no Objetivo. Na oitava série. Na oitava série, com a esposa do Rodrigo, com a Geisa, a nossa companheira de sala. Estudamos junto também e conheci a esposa melhor também lá na escola Objetivo. E aí, ficamos um bom período, né? Com bastante relacionamento bem próximo, né? Que foi a nossa adolescência. Foi oitava, primeiro, segundo colegial, depois o terceiro eu fui fazer em Rio Preto. Acho que você ficou? Fiquei. Depois eu fiz a faculdade, 3 anos e meio de engenharia civil, na mesma sequência. Depois mudei para direito e acabei formando em gestão pública, já depois como prefeito de Olímpia. E aí, né, nesse período aí, né, teve bastante história da tua família relacionada à Olímpia já, que eu acho que uma das coisas que tornou bastante conhecido, teu pai tinha um comércio, né, de bebidas. Conta um pouquinho disso aí. É verdade. Você sabe que meu pai sempre, lá em Ribeirão Pires, tinha transportadora, e compraram um sítio Olímpio em Itabapuã. Ele veio para cá para poder administrar, dividindo com meu tio a sociedade, e eu cheguei aqui com 5, 6 anos de idade. Meu pai sempre foi agricultor, sempre produtor. Veio para cá era café, depois laranja, hoje o sítio tem cana-de-açúcar. E aí no final, em 88 mais ou menos, eu já tinha 12 para 13 anos, meu pai montou uma distribuidora ali na Rua Síria, chamava Serve Festas. Pequenininha ali, Serve Lar. Vendia Coca-Cola, vendia cerveja Skin Carioca, que estava acabando de começar. E meu pai sempre foi muito agressivo no comércio, né? Gostava de crescer, empreendedor. E o pessoal da distribuidora da Kaiser chamou a atenção e convidou ele para ser representante da cerveja Kaiser. Kaiser era da Coca-Cola na época, Era né? da Coca-Cola. Teu pai vendia Coca-Cola. Era da Coca-Cola. E aí ele aceitou o desafio,
né? Cresceu, foi lá para a Avenida Andrade Silva, Isso. acabou adquirindo aquela quadra, hoje é onde tem a construtora do meu irmão, a Constrani, isso. E aí ele ficou vários e vários anos. Eu lembro uma curiosidade, quando meu pai assumiu o distribuidor em Olímpia, vendia 400 caixas de cerveja por mês. Só o bar do Tadal, que era em frente ali o posto Petrobras, vendia 300 das 400. O resto 100 era para o pessoal. E depois de 6 anos de distribuição, meu pai acho que vendia 4 ou 5 mil caixas por mês. Mas assim, usando a amizade, a influência, meu pai dava muita atenção para os casamentos, para as festas, para os festivais de folclore. Chegou, acho que no 4º ou 5º ano da distribuidora, que você entrava no recinto do folclore, não tinha nenhuma barraca que não vendia cerveja Kaiser. Porque ele dava o luminoso, a estrutura do jogo de mesa, ele ficava presente, tinha o chopp do Tião, que era famoso ali no meio do central. Então, meu pai ficava até as 3 horas da manhã. Caso acabasse o chopp, ele ia buscar 2, 3 horas da manhã. Então, com esse sistema dele de assistir as pessoas que ele vendia, ele foi ganhando credibilidade. Não, foi um grande trabalho comercial que a marca ficou conhecida. Tinha a Antártica, que era do meu cunhado, né, da família Serrano, a Skol, tinha marcas que era líder de mercado no Brasil, e a Kaiser não era líder, né? Acho que ela era a 4ª ou 5ª cerveja, mas aqui em Olímpia ela terminou em primeiro lugar. Bar dos Feras na Rua Síria. Tudo com a marca Kaiser. Onde 250, 300 caixas de Kaiser numa sexta, sábado, domingo. Eu lembrei de uma coisa agora que você vai confirmar. A Kaiser fazia os eventos, né? E aí eles, por exemplo, eu vou doar um show para um bar lá, um showzinho ao vivo, e aí só que você tem que comprar Kaiser, você tem que ser exclusivo Kaiser. Aí esse Geninho fazia a gente ir, tem uma ação comercial lá em Cajubi. Nossa, tocava nós, entrava o Geninho tinha um Fusca, a gente ia de Fusca para Guaraci, para Cajubi, fazer as coberturas, acompanhar os shows das ações comerciais, ou não é? É verdade. Nós compramos um sonzinho. Isso. Não sei se você se recorda, ali na rua São João, tinha os mais antigos, como o Magali, por exemplo, vai lembrar do Didi Hambúrguer. Ali foi um karaokê. Karaokê, é verdade. A gente cedeu toda a aparelhagem para ele vender exclusividade de Kaiser. Ele fechou e nós ficamos com esse som. Uhum. Então a gente emprestava para as lanchonetes, como o Cajubi, por exemplo, e ainda pagava uma dupla e tinha uma tarde inteira ali promovendo a cerveja. E a gente tinha que ir lá para dar público. E os amigos tinham que ir junto para tomar a Kaiser ali e fazer propaganda. E tinha que tomar a Kaiser, rapaz. Não podia escolher outro que ele ficava bravo. É verdade. Tinha que ser Kaiser. Mas foi bom, foi uma época muito boa. Foi uma época boa. E aí chegou a vir até o baixinho da Kaiser, né? Chegou. Me lembro de uma das festas, né? A última barraca do recinto do folclore era da APAI. Né? Foi por muitos e muitos anos. E no auge do folclore, né? Daquelas... Aliás, eu não me recordo agora se foi folclore ou se foi Festa do Peão. Se foi da época da hípica ou se foi da época do folclore. Eu não sei te falar também. E o baixinho veio no melhor momento dele. Eu acho que foi folclore, hein? Então nós levamos ele para conhecer a cidade, ele foi almoçar em casa. E à noite nós levamos ele na festa. E foi um sucesso... Porque era muito icônico, né? Ele era a marca, assim, da cerveja. Ele era tão famoso quanto o cara do Bombril, né? Assim, verdade, verdade. Tem razão. E ele tinha uma personalidade, bigodinho, boina. Boina. E não tinha como ver e não saber, né? Que era o baixinho da casa. Exatamente. E veio fazer esse merchan aí. Ele fazia, a cervejaria cedia, era tipo uma premiação para os melhores distribuidores. Sim. E ele veio para cá e fez uma festa. Todo mundo, filas e filas de foto. Parecia que ele era um grande cantor. Assim, tem foto com ele? Temos Será foto que conseguimos? Tenho aqui, eu te passo aí para... vamos colocar depois então aí, foto do baixinho da casa com o Geninho. Legal. Ô Geninho, aí eu lembro, desde criança, desde colegial, você sempre teve essa... Já comecei a contar aqui, né? Liderança de organizar as coisas. Então, tinha a turminha de amigos, vamos para Cajubi, vamos para Guaraci, vamos para o meu sítio. Os primeiros churrascos que eu tenho recordação da nossa adolescência era organizado. O Geninho pegava um trator do sítio, vinha buscar a turma. A nossa turma, porque ninguém tinha carro, tinha moto, não tinha nada. É verdade. Colocava na caçamba do trator e ia tudo para o sítio lá, para esse sítio que você acabou de contar. E fazia a diversão e era essa liderança desde cedo. Aí eu lembro, já a gente com um pouco mais de uns 16 anos, você conheceu uma entidade que chamava Demolei, Ordem Demolei. Inclusive, fiz parte, a qual você foi fundador em Olímpia. Como é que foi isso aí? Rodrigo, você fez parte, você conhece bem essa história, mas para quem não conhece, o Túlio Galete, que é um grande olimpiense, que hoje é advogado em São Paulo, tem um primo, que é um grande amigo nosso, que é o Alexandre Nage, lá de Ribeirão,
que convidou o Túlio para entrar na Ordem Demolei em Ribeirão Preto. E o Túlio meio que dividiu comigo o convite. Falou, o Alexandre me chamou, vamos conhecer. Contou um pouco que era uma ordem de jovens afiliada da maçonaria. Só para ilustrar, te interromper, é uma organização de jovens de 13 a 21 anos que tem Mudou a idade, viu? Na nossa época era 13 a 21, agora teve umas mudanças estatutárias. Então me desculpa a minha falha aí. Mas ela era ensinar princípios para os jovens, né? Tem até hoje. Começou nos Estados Unidos, né? Isso. E aí a gente se interessou porque realmente agregava para os jovens. Além do network, do círculo de amizade que a gente criava, tinha a finalidade de formar esses jovens. Aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar. Bom, e então, também era uma entidade filantrópica, né? Que ajudava muito as entidades. Ajudava as entidades. A gente fazia ações, jantares, almoços, né? Bar no estádio, lembra, né? Isso. Barraca da Pai com a Santa Casa nos festivais do folclore. Almoço e bingo na Pai. E aí o Túlio dividiu comigo um pouco esse convite e eu levei para o meu pai, que era maçom da loja Fraternidade Olimpiense. Meu pai me entusiasmou, falou, filho, vai, que é importante, é bom para a tua juventude. E ali eu e o Túlio começamos, fomos os primeiros a ser iniciados lá em Ribeirão Preto, no capítulo Elias Nechar. Você até viajava para frequentar essas reuniões lá em Ribeirão, né? Aí foi mais ou menos uns 6 a 7 meses e era cansativo, porque eu, menor de idade, então eu tinha que pegar um ônibus rápido do Oeste aqui às 9 da manhã, chegava quase meio-dia em Ribeirão, o Alexandre ia me buscar na rodoviária, aí a reunião era 6 da tarde, acabava às 8, eu dormia lá e voltava no domingo. Isso foi quase 8 meses fazendo isso. Certo. Aí, num segundo momento, entrou o Leopoldo Galete, irmão do Túlio, e o Fabiano Matheus, que hoje é piloto de avião. Piloto de avião. Então, nós passamos a ser 4. E ali nasceu um sonho. Falou, nós estamos em 4. Precisamos levar para a Olímpia. Está muito distante para a gente, todos nós menor de idade, cansativo. E ali nós conversamos com o capitão Elias Nechar e tinha um maçom, que é o Demétrio Luiz Pedro Bom, que é dono da Rádio Clube de Ribeirão, que apoiou. Aqui nós tivemos todo o apoio da loja Fraternidade, da loja Renovadora, que nos acolheu também na época da As reuniões fundação. aconteciam dentro da loja maçônica e a gente precisava de um lugar aqui em Olímpia para fazer essa instalação, né? Exatamente. E aí nós percorremos todas as lojas, tinha a Cássio Olimpiense, a Fraternidade, a Renovadora, conseguimos todos os apoios e aí nós começamos a iniciar... Você iniciou em Ribeirão ou aqui? Não, aqui em Olímpia já. Nós chegamos a iniciar 21 olimpienses lá em Ribeirão, que era o número mínimo para poder fundar um capítulo. Certo. Dia 12 de outubro de 92, nós fundamos o Demolei dentro da loja Fraternidade Olimpiense. Na verdade, foi dia 13, mas o Aldo Casarini, saudoso Aldo Casarini Júnior, falou, vamos colocar na ata dia 12, porque é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, é um dia mais emblemático. Bacana. Então, nós retroagimos um dia na ata para ficar num dia histórico. E mais ou menos em março de 93, aqui na Renovadora de Olímpia, nós instalamos o capítulo Fraternidade Olimpiense. Onde eram essas reuniões lá? Não, as reuniões eram na Fraternidade. A instalação foi na Renovadora, ali na Avenida. Sim. E instalamos o capítulo com 21. E depois teve a primeira gestão, a segunda, a terceira. Hoje deve estar em 30, 40 gestões para frente. E foi um período importante da minha vida, porque eu me dediquei uns 5, 6 anos pela Ordem Demolei, viajei 7, 8 estados, fui aos Estados Unidos em 94. Teve um evento nos Estados Unidos, junto né? Com o saudoso Marcelo Pascoal, com o Alexandre Trita, ficamos lá 21 dias, nos 75 anos da Ordem no mundo. Fui assessor regional, fui candidato a mestre conselheiro estadual, minha candidatura foi impugnada, porque se eu vencesse as eleições, eu fazia mais de 21 anos dentro do mandato. Então, e não podia. Não podia, eu acabei... Mas assim, foi uma experiência, você lembra muito bem Eu disso. quis lembrar disso porque tem a raiz aí da liderança, porque eu imagino um jovem de 15, 16 anos convocar e ter esse poder de persuasão e trazer outros jovens com uma história de um negócio que ninguém conhecia, era estranho. Ninguém sabia o que era a Ordem Demolei. E vocês descobriram e acabaram se envolvendo, se apaixonaram, e todo mundo se apaixonou. Todo mundo se apaixonou. E foi uma época muito importante para todo mundo. A gente tem amizade com esse pessoal que fez parte dessa fundação até hoje. E isso vai se transmitindo para outras gerações. Exatamente. Então, foi uma época muito legal, assim, muito boa de lembrar. E eu fiz questão de mostrar porque não é comum um jovem, né, ter esse interesse por essas coisas, enquanto a gente podia
tá se divertindo, fazendo outras coisas, saindo, que as reuniões eram todas aos sábados, você lembra? Todo sábado. Sábado à tarde, então você tinha que parar o que você estava fazendo e ir na reunião. E ainda Olímpia com 40 graus, colocar calça preta, camisa branca e uma gravata. gravata borboleta. Exato. Então, tem que ter muita vontade, né? É verdade. E depois disso? Depois disso, você... Isso foi em 93, né? Em 94 foi quando eu fui para os Estados Unidos. A gente está acabando o colegial. Em 95, nós tivemos o Angra. Isso, 95. De verão de 95 para 96. Exato. Foi uma época que eu estava no Angra e ao mesmo tempo eu estava indo para a praia vender laranja. Você lembra disso? Não, essa daí não lembro não. Eu saía com uma D40 que meu pai tinha, o preço da laranja que tinha despencado. Acho que estava 40 centes de dólar a caixa. Então meu pai embalava laranja em saquinhos de 5 quilos. Eu me lembro uma vez que o Humberto Mazzotti foi comigo. Eu levava os amigos, tá, para descarregar adubo, vender laranja na praia, no bar em Cajubi. Verdade. E a gente vendia lá o saquinho, sei lá, 5, 6 reais na época, e fazia toda a diferença para quem estava entregando para a indústria, que é 40 centavos. Então, eu fui várias vezes. E aqui a laranja era muito comum, né? Muito até comum. Abundante, não tinha nem preço, mas lá funcionava bem. Exatamente. E aí, em 96, Rodrigo, foi quando despertou. Aquele momento da tua vida que você fala, eu preciso agora decidir o meu futuro, né? Vou fazer faculdade em São Paulo, vou fazer faculdade em Rio Preto, e tinha, né, por conta do Demolei, por conta dos amigos, por conta do Rotaract Clube, que eu fui um dos fundadores um pouquinho antes disso, o despertar para a política. E aí, naquela eleição, eu me lembro que ali, mais ou menos em junho, julho, que eu tive um pouco da noção. Me lembro que eu chamei o César, meu irmão, e eu fui ao cartório eleitoral, eu estava afiliado ao PMDB. Certo. E eu tinha 18 anos, mas eu tinha afiliado, acho que por conta de uma das convenções do Zé Moreira, que tinha sido prefeito, etc. E eu fui na casa do Décio Pereira, lá no Jardim Glória, eu e o César, um dia à tarde, um domingo, se eu não me engano, batemos na porta e falou, Décio, eu quero uma vaga para disputar a candidatura de vereador pelo MDB. E isso foi uma decisão de quem? Foi uma vontade que você tinha? Você viu uma oportunidade? Você queria representar? Da onde que surgiu essa ideia? Foi eu não sei, assim, acho que foi um conjunto de fatores. Os próprios amigos incentivando, né? E um pouco desse espírito de ter fundado, de ter trabalhado, de poder colaborar com a sociedade. A gente já tinha muita filantropia no Demolei. Estava sempre em contato com as entidades? Sempre em contato com as entidades. E ali o Décio Pereira fez um charme, né? Uhum. Mas aí, passado 30 dias, ele liberou uma legenda para mim. No dia do sorteio dos números, outro Demolei, outro grande amigo de infância, o Rony Pagotto, foi comigo, onde eu fui sorteado lá no 15.613, foi o primeiro número que eu disputei. E o mais legal dessa história política recente minha foi ter empatado a eleição com o pai do Marcelão. O pai do Marcelão, verdade. Nós tivemos os dois 438 votos. Ele era mais velho, entrou, e eu era mais novo, fiquei de suplente. Ah, foi pela idade, então. Foi pela idade. Bom, aí você teve tempo depois para... Você chegou a assumir nesse... Assumi porque o Nego de Mello, que era um dos 5 vereadores eleitos pelo MDB, ele acabou se adoecendo um pouco no final do mandato, no meio do mandato, ele fez uma cirurgia, então ele tirava algumas licenças de 3 meses, 4 meses, e toda vez que ele tirava essa licença eu assumia. Ah, então, nessa primeira disputa, primeiro mandato, você já chegou a exercer? Exerci. E aí, logo 2 anos depois, eu ainda suplente de vereador, em 98, eu disputei a eleição da União dos Estudantes Universitários de Olímpia. O EO. O EO. Foi uma outra fase extremamente importante da minha vida. Foi 98, 99, 2000. O presidente era o Edmilson Gotardi, que hoje é síndico lá do Termas Park, não sei se ele ainda é, mas era até esses dias, um grande amigo, que me apoiou naquela eleição, me deu todas as condições. E ali nós começamos uma briga política, uma briga do bem, sabe? Para trazer dinheiro para o transporte. Na época, se não me engano, era 21 ônibus que saíam de Olímpia todos os dias. Acho que 9 ou 10 ia para Rio Preto, 4 ou 5 para Barretos, Bebedouro, Catanduva. E era muita gente que saía ali da rodoviária. A rodoviária viajava não dava toda, conta, tinha 2 ou 3 quarteirões. E eu acabei organizando todo esse sistema, conseguimos verbas na prefeitura para implantar uma bolsa de estudos, aí uma bolsa com critério, com classificação, onde a gente classificava os alunos, montava um conselho de pais, enfim, foi uma época muito saudável, muito legal. E quando eu
de fato concorri e venci as eleições para vereador, que foi em 2000, a minha bandeira já era os estudantes universitários, né? Então, mas foi uma briga interessante e acabou organizando esse sistema de transporte, ajudando aqueles que não conseguiam viajar. E depois eu passei o Perrone, acho que foi o próximo presidente, depois o Brunão, enfim. Mas foi uma fase importante, legal e que me ajudou muito a entender todo esse processo. E criou uma afinidade com essa militância aí, né? Defender os interesses de um grupo, né? Exatamente. E aí você conheceu toda essa militância de perto e pôde desenvolver mais essa parte de liderança. Aí você foi vereador mais quantas vezes? No total foi quantas vezes? Uma suplente, né, em 96, depois em 2000 eu fui eleito já no PFL, tinha saído do MDB, que em 98, voltando 2 anos, foi quando eu conheci o Kassab e o Rodrigo aqui vizinho, quase que sobrinho do seu Wilson Girolami, né? Que nós construímos uma história de 25 anos juntos, ao ponto de, agora, 3 meses atrás, eu disputar a eleição para vice-governador ao lado dele. Mas é uma história que nasceu lá. E quando eu apoiei o Rodrigo pela primeira vez, em 98, o Fernando, atual prefeito de Olímpia, era candidato à reeleição a deputado. Certo. E eu disputei apoiando o Rodrigo, que teve 1.200 votos na época, contra o Fernando aqui. Eu lembro o Fernando até hoje disso. Ele falou, você me atrapalhou. Mas é mentira, porque faltou 4.000 votos para ele e o Rodrigo só teve 1.200. E ali começou uma nova vida, né? Aí uma articulação já fora de Olímpia. Fora de Olímpia. Em 2000 fui eleito vereador diretamente, depois em 2004 fui reeleito. Aí nesse mandato de 4 a 8, que foi aonde eu fui presidente da Câmara e comecei a marcar a minha posição, a vontade de fazer Olímpia caminhar ao lado do turismo. Na época quem administrava a cidade era o grupo político do Dr. Carneiro, tem um grupo muito resistente ao Termas Laranjais. Então é uma história longa que todo olimpiense sabe. Ali eu marquei minha posição, eram 17 vereadores na Câmara, uma turma bem antiga, eu era o mais novo, e eu consegui ali ir mostrando que eu tinha vontade de fazer Olímpia uma cidade diferente, né? E apostando sempre no viés turístico. E tudo muito precoce, né? 18 anos, já a primeira eleição, e as outras vieram na sequência, não pulou nenhuma, né? Eleição todas... Teve um cargo, né? Exatamente. E aí, presidente da Câmara também, que é uma coisa bem relevante, acho que para qualquer um, né, na Fui o carreira. presidente mais novo da história da Câmara naquela ocasião. E aí, em 2008, que eu disputei a eleição para prefeito. Eu lembro que em 2007, Rodrigo, eu trouxe no mesmo dia aqui no evento o ministro do Turismo em Olímpia, ele chamava Valfrido dos Mares Guia, que é um mineiro, e o secretário de Estado do Turismo, que era o Fernando Longo. Nós colocamos ali 40 prefeitos da região na Câmara de Vereadores e fizemos os dois, ministro e secretário de Estado do Turismo, visitar o Recinto do Folclore e o Museu da História do Folclore. Foi a primeira verba que Olímpia teve turística, foi nesse dia, quando eu convenci o ministro a dar R$100 mil para a Olímpia para fazer o primeiro portal. Esse portal está feito ali em frente à Edu Vale. É um portal singelo, de ferro, pintado ali de vermelho e amarelo. É a silhueta do estado de São Paulo. É isso aí. Foi a primeira verba turística da história de Olímpia, foi o que o ministro nos deu na Câmara. E o prefeito não foi nesse evento. Ficou claro ali uma divisão política, uma disposição. Aí em 2008, com esse clima de renovação, aos 32 anos que eu disputei a minha eleição para prefeito e fui vencedor e fiquei de 2009 a 2016. Fui eleito com 33% dos votos, uma eleição dura. Foi muito disputado, eu lembro, né? O Tuca teve 32% e o Walter Gonzalez 31%. Foi bem disputado, né? Um fato que marcou muito para mim, 2, né? Primeiro foi o empate para vereador e o segundo foi a minha cassação da candidatura nessa eleição, que as pesquisas apontavam que eu ia ter mais votos, mas aí minha candidatura foi indeferida 5 dias antes. E aí você foi disputar, mas com aquela insegurança. Disputei com insegurança, né? O boato que eu estava cassado, acabei ganhando por 600 votos na frente do Pituca e o Pituca 600 na frente do Walter. Aí eu ganhei a eleição em outubro, só tive certeza que eu ia ser diplomado em dezembro. Eu lembro de qualquer coisa assim. Então foi uma eleição duríssima. Eu fui reeleito com 73% dos votos. Quem decidiu o tribunal lá, o TSE. TSE. Decidiu que estava valendo aquele voto que você teve na urna. Isso. E aí foi o primeiro... Por uma bobeira danada, né? E eu vou contar em 20 segundos. Eu escrevi um artigo no Orkut. Orkut. Dizendo do desemprego de Olímpia. Certo.
A chapa do Dr. Carneiro e do Dr. Pituca achou que era crime eleitoral, pedido antecipado de voto, me impugnou, antes da eleição. E isso resultou numa multa, tipo, o dinheiro de hoje, R$5.000. Tá. Eu não tinha dinheiro para pagar a multa. Eu fui na juíza eleitoral de Olímpia e parcelei a multa em 10 parcelas de R$400 e paguei a primeira. Certo. Nisso veio o registro da candidatura. A dúvida era se eu estava adimplente ou inadimplente. Tinha que decidir. Eu tinha a dívida, Aham. só que ela estava em dia. Ela estava a vencer. Esse foi o motivo. Mas deu uma discussão. Um ministro achou que eu estava devendo para a Justiça Eleitoral e indeferiu, e depois o colegiado me absolveu, falou, não, ele deve, mas está parcelado e ele pagou a primeira parcela. Então, esse foi o motivo da... Aí teve que dar aquele... Tem gente que não lembra mais disso. É né? verdade. Não, agora você falando eu lembrei. Mas deu aquele frio na barriga, Deu frio na barriga. até dar tudo certo. E aí, eu acho que é importante frisar que foi realmente... Lógico, a Olímpia teve vários prefeitos, teve gente importante que participou, né? Teve a Câmara também, com muita gente memorável aí que a gente tem que lembrar. Mas você estava, eu acho que no lugar certo, na hora certa, uma pessoa jovem, com uma cabeça diferente, já tinha essa visão de engrandecer o turismo, alinhado também com o Termas de Laranjais, que acho que existia essa divisão, e mudou. Eu estou dando minha opinião, né? Muitos podem não concordar, mas teve um momento de mudança muito grande na exposição de Olímpia em todos os sentidos, né? Quando você muda o foco, né? Eu me lembro de que nos primeiros 15 dias como prefeito, isso em 2009, eu recebi a visita da CETESB de Barretos. E a CETESB sentou, marcou uma audiência e falou, prefeito, viemos trazer uma notícia boa. Trouxeram um papel para mim e falou, essa é a licença para você começar a construir a lagoa de tratamento de esgoto. Aí eu olhei, chamei o engenheiro da prefeitura, que lagoa que é essa? Ela está autorizada. Eu fui ver ela do lado do Termas dos Laranjais. Você já imaginou se isso tivesse acontecido? Hoje, mais ou menos, onde está sendo feito uns buracos para fazer um futuro lago, ali bem em frente o Termas. Eu falei, mas não é possível, né, isso daqui. Aí eu rasguei a licença na frente da CETESB. E o rasgar não é desrespeito, o rasgar é um gesto que você faz. Literalmente é um sinal, rasgou mesmo? Rasguei. É um gesto que você fala, mudou o conceito. Agora o turismo é aliado da cidade. Eu falei, não, nós vamos comprar uma área do outro lado da rodovia e vamos jogar o esgoto muito longe do turismo. E ali eu dei o tom para a nossa administração. Então nós desapropriamos uma área da Cutrale. Que é onde é hoje a estação? Onde é hoje. Aí nós conseguimos ali com José Serra, na ocasião o Rodrigo Garcia nos ajudou muito, 14 milhões de reais. Isso demorou um ano para projeto, um ano para licitar. Eu passei o bastão para o Fernando Cunha com 70% da obra pronta. O Fernando demorou mais 2 anos, entregamos aí há 2, 3 anos atrás. Exatamente. Só que tá hoje, operando agora, né? Só que hoje o esgoto de Olímpia está muito distante. Olímpia tem 100% de esgoto tratado, mas muito longe do Termas, de uma lagoa que trata adequadamente. Então ali foi o tom. O que eu quero para a Olímpia é o desenvolvimento turístico. Ele que vai trazer recurso, emprego, enfim, qualidade de vida, que vai fazer Olímpia ser uma cidade diferente das demais. E ali virou o tão conhecido Vale do Turismo. Vale do Turismo. Que ali vieram depois hotéis, agora nós vamos ter o Outlet, tem um outro hotel lá na frente, vai ter uma área pública também, né? Um parque ali. E hoje está tudo pronto, virou uma realidade, Exatamente. Né? Uma coisa que me preocupou muito na ocasião, você com 32 anos, você vira prefeito de uma cidade de, na época, 50 mil habitantes. E depois me lembro de contar uma história curiosa do IBGE, vale a pena contar verdade. aqui. E uma cidade de 50 mil habitantes, um jovem de 32 anos, eu procurei me cercar de pessoas especialistas em cada área. Então, fui buscar um pouco em cada área. E eu lembro que eu saí da prefeitura, tinha um desenho do seu Benito Benatti, no Café do Marquinhos, em frente, que ele tinha feito um pouco à mão, bateram uma foto, que era um prolongamento da avenida. Mas assim, era um rabisco, né? E o seu Benito que fez esse desenho? Seu Benito. E aí, desse rabisco, eu falei, não, vamos pôr isso no papel. Então, nós contratamos o professor Zacarinha de Rio Preto, com o Cavalari, que é um pessoal muito especializado, e nós contratamos e paguei um dinheiro caro na época, sei lá, dinheiro de hoje, 200, 300 mil reais, para fazer o primeiro anteprojeto, depois estudo hidrológico, depois contratamos uma empresa
especializada para fazer o plano diretor turístico da cidade, depois o plano diretor de crescimento. Foi quando nós escolhemos, vamos fazer lotes populares em Minha Casa Minha Vida, na região leste da cidade. Né? Condomínios e lotes acima de 360 metros, vamos fazer para cima do Roacília e o Vale do Turismo, sentido Termas. Esse é o plano diretor lá? É o plano diretor. Para quê? Para você, olha, daqui para cá eu quero hotel, restaurante, parques. Certo. Ali eu quero concentrar as casas populares e os lotes populares. Eu vou criar um novo centro para a cidade para preservar o centro intacto. Porque, sem crítica nenhuma, mas em Caldas Novas, por exemplo, não teve esse planejamento. Foi desordenado. Então, se não tivesse esse novo centro e não tivesse organizado urbanisticamente a cidade, hoje a gente ia ver um centro tumultuado. Bairros de casa cheios de comércio e vice-versa. Cheio de comércio e vice-versa. Então a gente vai lá hoje, tem um novo centro, uma nova vida, uma vida própria. Você vai ali da Rua Síria para lá, estão os condomínios, os lotes acima de 360 metros. E quando você vai para cá, você tem toda o Vale do Turismo. Certo. Mas e a saída para Severino foi desprestigiada? Não. É que ali era a nascente do córrego Olhos d'Água. Então, no plano diretor, a gente preservou a nascente, crescendo para os outros 3 lados, preservando onde nasce a água, que é o nosso patrimônio. E todo esse estudo, Vale do Turismo, plano diretor, plano de uso e ocupação do solo, plano diretor turístico, é que deu norte para a cidade, pensando ela, o que eu quero de Olímpia para os próximos 30 anos. Perfeito. Nesse plano diretor, nós ouvimos o Padre Antônio, Benito, promotor, juiz, foram 150 pessoas entrevistadas para cada um colocar no papel, num gravadorzinho que a gente gravava. Teve isso? Teve isso e está tudo arquivado. E tem esse material? Tem todo esse material. Deve estar no escritório do Magali. O Magali tem quase tudo lá. E em cima disso, criou-se um plano, foi para a Câmara, várias audiências públicas para debater o futuro da cidade. E hoje a cidade, graças a Deus, hoje a cidade bem administrada, o Fernando é engenheiro, uma ótima cabeça, fez algumas alterações, mas assim, vamos dizer que 90% seguiu essa linha mestra. Uma sequência, né, de plano. Tomara que o próximo prefeito siga. Certo. Porque tem começo, meio e fim, né? A gente teve políticas aí de faz, desfaz, pinta de verde, pinta de amarelo, né? Então, só perdemos tempo e acaba não dando sequência, né, no trabalho. Então, hoje a cidade é um exemplo. Né? Eu sempre disse, lá no clube de campo, na inauguração, no lançamento da pedra fundamental do Hot Beat, falei, gente, acredita em mim, Olímpia vai ser a capital do entretenimento do Brasil. Isso eu acho que falta menos de 10 anos para acontecer. Olímpia, o que falta agora ainda é um centro de convenções para poder receber todo o turismo de negócio. A rede hoteleira nós já temos da melhor qualidade possível. Continua se desenvolvendo ainda, continua se desenvolvendo. Eu acho que os atrativos continuam se desenvolvendo e a gente tem que tirar o chapéu para os próprios empresários de Olímpia que investem na cidade, né? Os pequenos donos de chácara, sítio que fizeram suas pousadas rurais, enfim. Lógico que vem investimentos de fora, né? Mas o olimpiense acreditou, comprou a ideia e hoje o Olímpia é o que é, por uma sequência de pessoas pensando da mesma forma ou discordando parcialmente de alguma coisa, mas o rumo e o caminho é o mesmo. Porque muito tempo atrás você ouvia... Bom, alguns ainda falam isso, né? Eu discordo 100%. Que somente, acho que quem estava dentro do parque ou dos parques que se beneficiavam do turismo. O termo só serve para beneficiar quem está lá dentro. E hoje você vê que é difícil arrumar um colaborador, um funcionário para a empresa, para o comércio, porque tem emprego para todo mundo. Basta você enxergar que você precisa talvez mudar um pouco a programação da tua cabeça. Você tem que trabalhar num sábado, num domingo, em horários alternativos, mas tem a camareira, tem o porteiro, tem o segurança, tem de tudo, né? Basta também se especializando e tendo uma formação. Eu acho que isso aí até fica de dica, uma opinião pessoal minha, mais cursos para quem vem pela frente aí, a gestão pública, mais cursos profissionalizantes, uma escola do turismo tinha que ter, já temos a ETEC, temos alguns mecanismos que fazem isso, mas na minha opinião tinha que olhar para isso, assim como tem que olhar na saúde, né? Nós temos que olhar para a estrutura de segurança, mas dar um suporte para esse jovem que está saindo da escola e não, às vezes não quer um emprego, mas não sabe o que, né? Parece que não, né? De 2009 para 2022 foram 13 anos. 13 anos é quase uma geração, né? Quem tinha 3 anos lá quando eu ganhei a eleição prefeito, hoje tem
16, 17. A resistência ao turismo era grande. É. Então, você parava num posto de gasolina para pedir informação, o frentista não dava informação, explicava mal, não tinha cultura do turismo, que quem estava trazendo dinheiro para a cidade tinha que ser bem tratado. Então, nós implantamos na rede municipal de educação a disciplina do turismo. Então, aquele jovem que aprendeu a importância do turismo, com 7, 8 anos de idade, hoje ele tem 20 anos de idade. É ele que recebe as pessoas, ele que está numa pousada. Então, demora um ciclo geracional para você mudar a mentalidade das pessoas. E teve um fato importante, que foi o fechamento do Termas. Em 2010, o DNPN veio e lacrou o Termas Laranjais. Algum problema da água, do poço, não sei, né? Foi um problema de competência. Na nossa licença era do DAE, que era do Estado, aí a União descobriu que a competência era dela, porque era um minério, e veio e lacrou. No fundo, a União queria cobrar os royalties, que ela tinha direito, mas não sabia que tinha. E lacrou e o Termas ficou fechado, acho que uns 15 dias. Eu lembro que eu fiquei 14 dias na porta do DNPN em São Paulo, ao lado do Caepton, que era advogado do Termas, tentando despachar, e conseguimos uma liminar no 14º dia da Justiça Federal. Esses 13 dias que o Termas ficou sem água, foi ruim, porque todo mundo perdeu dinheiro, a cidade... Mas tem o lado bom, aquele ditado do limão faz a limonada. A grande limonada disso foi o Olimpense viu tanto que o Termas era importante para a cidade. Tanto que fazia falta, né? E ninguém percebia. Na segunda semana, a cidade desmobilizou, começou as demissões de funcionários, o clima na cidade era triste, todo mundo desesperado, parecia que era uma nova pandemia, assim, uma pandemia naquela ocasião. Quando a água liberou, era uma alegria só. Então, há males que vêm para bem. Aquele fato ali fez com que todo mundo, igual a gente, né? A gente não dá muito valor no ar que respira, porque nunca sentiu falta dele. A hora que você sente falta, você fala, como o ar é importante para a nossa vida. E ali foi importante, porque foi uma mudança de paradigma e de conceito do que você tinha do Termas Laranjais. Porque, a princípio, é até difícil falar, mas a gente parece até achou bom que lacrou, que sempre tem os do contra. O turismo, né, Rodrigo, ele pode trazer até 95% de benefício, mas algum problema ele traz. Uma cidade que tem 3 milhões de turistas no mês, obviamente que vai ter um assalto a mais, obviamente que vai ter um engarrafamento a mais. Você vai na padaria, você mora numa cidade de 50 mil habitantes, não tem fila, mas uma cidade com 3 milhões de turistas, você pode pegar uma fila na padaria. Daqueles que estão acomodados, já num ciclo da vida, que já não tem muita expectativa de novos empregos, de geração, ele fala, ele quer sossego. Eu não quero isso. Ele quer sossego. Então, ele tinha muita resistência. Mas hoje essa mesma pessoa já pensa nos netos, nos amigos, na alegria que a cidade se tornou por ser uma cidade turística. Aquele cara que saiu para estudar e foi trabalhar fora porque não tinha oportunidade, hoje ele fica por aqui. Ele tem a oportunidade de montar o seu negócio aqui, de ser um gerente de hotel, enfim. Isso. Então, realmente, concordo, foi importante, mudou, né, esse jeito de pensar do olimpiense. E depois veio outros desafios, né? Veio depois a pandemia também, que foi não só para o Termas, mas para todo mundo, né? E aí a gente sentiu de novo, né, essa necessidade que já estava, assim, mais que clara para todo mundo, né? Exatamente. E o turismo, né, o parque... Eu me lembro quando fundou o Termas Laranjais, eu estava no Capitão Narciso. Tinha aquele toboágua, acho que todos nós fomos lá. E o crescimento regional, depois estadual, faltavam os leitos de hotel. Eu me lembro muito bem das corridas do Seu Benito, para trazer os primeiros empreendimentos. Eu ainda como vereador acompanhando ele em algumas viagens. Quando o Guilherme veio aqui fundar o primeiro resort de Olímpia, que hoje eu não sei, o antigo Tuti, hoje tem um novo nome. Ali foi a primeira construção e hoje o tanto de hotéis, né? Depois veio essa venda fracionada que foi, né, alavancou de vez o investimento na cidade. Divisor de água, um novo formato também. Novo formato, que o Olímpia é pioneiro nesse novo formato, que é o novo timeshare, né? O timeshare antigo não tinha escritura, esse tem. E depois de um número grande de leitos, correndo atrás agora para ter mais atrativos. Então veio o Dinossauro, o Museu de Cera, a avenida todo dia com um empreendimento novo, uma sorveteria, um restaurante. Eu me lembro muito bem da queixa dos turistas por não ter aonde comer, que as lanchonetes fechavam cedo, ou fechavam sábado logo depois do almoço. Agora mudou essa mentalidade. Aí veio o McDonald's, aí veio o Burger King, aí veio a Tropicália, que abre até 24 horas quase por dia. E essa concorrência saudável
que fez melhorar muito a nossa gastronomia, a qualidade dos serviços ofertados. E isso vai ser para o resto da vida, né? Um pêndulo, hora tem mais atração do que leitos, hora tem mais leito do que atração, e um puxa o outro, né? E a gastronomia vem na sequência como fonte da lei de oferta e procura, né? Que legal, bacana mesmo, né? É um orgulho para nós que somos de Olímpia, que temos um podcast que fala de Olímpia, ver essa retrospectiva aí e ver toda essa evolução, né? É verdade. Aproveitar, dar um recado pro pessoal que está assistindo. Podcast Além das Águas, esse canal do YouTube, precisa do seu apoio. Então, entra lá, inscreva-se. É super simples, tem aquele botão que você entrar na tela principal do canal, você já vai ver. Inscreva-se, curta esse episódio e os outros também antigos. Tem muita gente boa que já participou, já fez aqui seu depoimento. Entra lá e confira, compartilhe com os próximos, com a família, com os amigos, que vai dar um apoio e vai fortalecer nosso canal, beleza? Voltando aqui. Aí, todo mundo que tem um trajeto profissional, tem uma carreira, sonha sempre mais, lógico, e você não é diferente, sempre almejou coisas grandes. Teve 2 mandatos, reeleito depois de prefeito, fez um trabalho incrível, que eu parabenizo e todo mundo reconhece essa mudança de mentalidade, né? Foi durante esses mandatos. Depois teve a oportunidade de ter uma candidatura a deputado federal, né? Eu queria que você falasse um pouco como surgiu essa ideia, como é que foi, porque foi uma bagagem enorme essa passagem por prefeito, conheceu muita gente e depois teve essa oportunidade. Rodrigo, a minha amizade com o Rodrigo Garcia sempre foi muito próxima, né? Em 2014, eu ainda prefeito, já tinha uma eleição de deputado naquela ocasião. O Kassab já tinha sido prefeito de São Paulo, já não era mais candidato a deputado, e o Rodrigo já era federal em 2014. E ele me convidou, falou, você quer ser candidato a deputado estadual, só que você tem que renunciar à prefeitura. Eu falei, não, Rodrigo, eu vou concluir meus 8 anos de prefeito, saio, depois em 2018 eu disputo. Então estava traçado ali um caminho para eu disputar a eleição de deputado estadual, dobrado com o Rodrigo de federal. Certo. Esse plano, eu saí da prefeitura dia 1º de janeiro de 17, quando eu entreguei a chave para o Fernando. Dia 3 de janeiro de 17, eu estava na CDHU. Né? O Rodrigo era secretário da Habitação do Estado, Alckmin governador, e eu virei o secretário executivo dele, coordenando um grande programa de regularização fundiária no estado todo. Chamava Cidade Legal. Entregamos mais de 100 mil escrituras no estado, andei o estado com o Rodrigo, entregando casa, sorteando casa, fazendo programas habitacionais. E quando chegou em março de 18, logo naquele período de desincompatibilização, o Rodrigo recebeu o convite para ser vice-governador. E ele aceitou o convite e falou, Geninho, eu se fosse você ia para federal, porque agora eu vou deixar esse vácuo na região. E como ele não ia se candidatar mais ao federal? E eu já era praticamente assessor dele, já cuidava da campanha dele há 15 anos. Estava em todos os lugares que ele estava. Foi um grande desafio, né? Você sai de prefeito de uma cidade relativamente pequena, né? Para ter 89.300 votos que eu tive, tive acho que 8 ou 9 em Olímpia e 81 fora de Olímpia. Isso que eu ia perguntar. Então foram quase 90 mil votos para ser um deputado. E fui o último, né? De uma coligação que elegeu 17, eu fui o 17º. Foi na rabeirinha. Se eu tivesse 4 mil votos a menos, eu não estaria eleito. E foi muito gratificante, né? Fui eleito deputado federal, o Rodrigo foi eleito vice-governador. Uma coisa, assim, de oportunidade e também de muita coragem, né? De largar aquele sonho talvez até menor, né? Que era já muito grande para você, e tentar o federal. Exatamente. E, para minha sorte, acho que para a sorte de Olímpia, da região, fui eleito deputado federal. E estou deixando agora o mandato dia 31 de janeiro de 23, completando... Então ainda estamos fazendo o nosso bate-papo aqui, porque hoje ainda não vai ao ar agora, mas ainda estamos com o deputado federal aqui. É isso aí. Dia 28 hoje, né? Dia 28. Foram mais de 600 projetos apresentados, peguei uma pandemia do meio, então 2 anos de reunião não presencial. Mais 600 propostas, fui o deputado do Democratas, meu partido, que mais produziu requerimentos, indicações, projetos. O único membro da CCJ, que é a Comissão de Justiça e Redação mais importante. E nesses 4 anos do governo Bolsonaro, pensando em reformas estruturais, tirando a Previdência,
o saneamento básico foi a grande reforma que deu certo. Você participou bem, né? E eu tive o papel de ser o relator. Ela já tinha sido pautada 2 vezes como medida provisória, duas pelo Michel Temer. E o Rodrigo Maia me chamou, sabia da minha história de vereador, prefeito, falou: gente, nós não podemos perder essa oportunidade. Saneamento, hoje no Brasil, 50 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado em casa, água tratada em casa, quase 80% não tem esgoto tratado. Vamos aproveitar essa onda reformista da Previdência, faço um texto que dialogo com todos os líderes, oposição e situação. Foram 6 meses de articulação, foram 180 audiências públicas que eu presidi. Nossa. Você imagina, Trabalho 180 intenso. audiências públicas em média de 4 horas cada uma. Ouvindo todos os setores, desde o cara mais rico do setor de saneamento que queria investir, ao usuário de água do Vale do Jequitinhonha. Certo. E ali, nessa articulação, nós aprovamos um texto na Câmara, que foi comemorado, e o Senado aprovou o nosso texto sem nenhuma ressalva e foi para a sanção presidencial. Nós precisávamos de 800 bi para fazer uma universalização do saneamento. Em 13 anos, está completando 2 anos agora do marco, nós já atingimos mais de 20%. Hoje, o que tem de obras, o que tem de leilão na B3, o que tem de investimento privado no setor de saneamento é uma coisa fora do comum. Tanto é que agora... Tudo devido a essa luta aí. Eu vou até deixar aqui em primeira mão. Em fevereiro, eu estou lançando um livro com um grupo mais 23 coautores comigo, que é os 2 anos do marco de saneamento. Certo. Já eu contando um pouco a história dos resultados que o marco trouxe para o saneamento brasileiro. Chama Marco do Saneamento Básico, um marco, uma lei. Uma lei, um marco. Uhum. Ali vai ter relatos de todos os 4 cantos do Brasil, o tanto que o novo marco de saneamento fez bem para o Brasil. Só para o pessoal ter uma ideia, em forma resumida, essa lei, esse projeto, ele... que ele garante para a população? Ele garante que até 2033, 99% da população brasileira tem que ter água tratada, potável, em casa. Isso é lei. Então, lei. E 90% dos brasileiros tem que ter esgoto tratado com destino final no meio ambiente até 2033. É curto o espaço de tempo? Porque a obra de saneamento é cara, depende de licença ambiental, depende de investimento, mas é possível. E nós vamos conseguir atingir esse objetivo. E é um grande ganho para o Brasil, né? Porque garante essa qualidade de vida e também obra que gera emprego, né? Exatamente. As pessoas não dão valor na água. Rodrigo, vou citar um exemplo aqui. Em 2009, quando nós assumimos a prefeitura, o Daemo tinha 45% das pessoas que não pagavam água. Certo. E 55% pagavam. Nós cortamos a ligação de água de 30% da população. Uma medida impopular, a princípio. Só que tinha 2 casas. Uma mulher que... Tinha o nome dela? Pagava água em dia e era controlada. E uma vizinha que lavava o dia inteiro a calçada e não pagava água. Uma dívida ativa gigante. Então, chegou alguns casos da gente cortar água uma vez, 2, 3, as pessoas religaram, a gente carrega os cavaleiros e cortar lá no ramal. Medida impopular, tivemos que usar segurança, fui ameaçado. Mas hoje, depois de 30 medidas impopulares, assim, hoje o Daemo Ambiental é uma empresa saudável, que tem capacidade de investimento. E as pessoas precisam saber que modernizou, né? Água custa. Você tira, a água é de graça, né? Ela está lá no rio ou no subsolo. Mas tirar ela, tratar, distribuir, pôr na torneira da tua casa tem um custo. Sem contar que é um bem finito. Se a gente não cuidar, as futuras gerações ficam sem. Então, é uma mudança de comportamento. Né? Que isso, muitas vezes, você não consegue fazer no amor, você tem que fazer um pouco na dor. E a população, quando se sente doída por estar pagando uma tarifa de água mais cara ou por ter sua água cortada, ela esquece disso quando o gestor devolve em obra, em melhoria. Aí foi um grande canteiro de obras feito pelo Daemo, 13 milhões para tratamento de esgoto, 12 milhões para buscar água no Rio Cachoeirinha, projeto com o PAC, enfim, troca de rede de amianto, que era uma rede cancerígena, ainda tem algumas redes para trocar, faltam poucos, mas enfim, a população viu as obras acontecendo e entendeu que era necessário aquela mudança de não fazer mais de uma autarquia um órgão político ali para beneficiar
algumas famílias. E não funcionava direito, né? Não entregava à população aquilo que era o objetivo, né? Isso é um exemplo micro do que é o marco do saneamento a nível de Brasil. A nível de Brasil. Então, né? nós temos o Sudeste e o Sul como os estados mais desenvolvidos do ponto de vista de saneamento. Nós temos arredondado 220 milhões de habitantes. 120 não tem esgoto tratado. Mais da metade. O estado de São Paulo só tem 15. Então, São Paulo é um mundo à parte do Brasil. Quanto mais você vai subindo, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, o estado do Piauí, quando eu relatei o marco de saneamento, tinha 3% de esgoto tratado. Então, absurdo, né? Quando você chega em Brasília, você vê vários Brasis dentro do Brasil. Né? Você tem os teus companheiros parlamentares de cada canto, com sotaque diferente, com realidade econômica diferente. Então, o saneamento eu pude percorrer o Brasil e vi o tanto de distorções de realidades e diferenças culturais que a gente tem. Perfeito, muito bom. E você está falando de andar o Brasil, de conhecer muita gente. Eu ia te fazer uma pergunta que eu fico curioso. Porque a gente fica até orgulhoso, né? A gente se conhecia há tanto tempo. Te vi dando entrevista no Jornal Nacional várias vezes. E a gente lá de Olímpia fica, ó, que legal. Mas a gente fica curioso, eu pelo menos, nessas andanças aí. Tanta gente que você deve ter conhecido, não só no estado de São Paulo, depois como deputado federal, foi para São Paulo várias vezes como prefeito e depois chegou numa Brasília, um lugar lá que você talvez foi uma vez lá para conhecer, para tirar umas fotos, de repente você se viu lá. Se viu lá e falou, eu estou aqui agora representando, eu vou subir nessa tribuna aí. O que foi uma coisa assim que você talvez conta para a gente que foi inesquecível, emocionante, ou que te surpreendeu nesses anos aí? Olha, Rodrigo, como eu já vivia bem no mundo, como prefeito, eu ia muito a Brasília, eu tinha muitos amigos deputados que me ajudaram muito para ser prefeito, trazendo verbas, muitas vezes no gabinete do Kassab, do Rodrigo. Então, eu tinha já uma certa intimidade com o plenário, com os ministérios. Né? Desde quando eu era vereador, eu já batia muito o ministério, né? Para conseguir recursos para a cidade, enfim. Mas o dia que mais me impressionou foi o dia que eu levei meu pai no plenário comigo. Ah, ele esteve lá. Primeira vez como deputado federal? Como deputado. E aí? A sessão, acho que era umas 7 da noite, eu cheguei umas 6 horas com ele. Ele já estava um pouquinho debilitado. E eu levei ele e coloquei ele sentadinho numa das últimas cadeiras ali. Pedi permissão para a segurança, dizendo que era meu pai. Sentei com ele e ficamos uma meia hora batendo papo até chegar aos deputados. Né? E ali ele enxergando todo aquele plenário, ele é imponente. Né? E ele se emocionou bastante. Legal. Ele viu, olha, meu filho está aqui, chegou aqui. Ele não é filho de deputado, não é filho de político, uma carreira que ele construiu sozinho. A grande maioria dos deputados que estão lá, filho, sobrinho, cunhado de um prefeito, enfim, alguém que tem uma carreira política. Tem uma carreira. Então, ali, talvez, foi o dia que eu parei, depois que meu pai se emocionou, ele falou algumas palavras para mim, que eu parei e dei valor, sabe? Falei, olha, realmente caiu a ficha. Inesquecível. Inesquecível. Saudoso Zezé Juliano. Esse ano foi um ano difícil para mim, né? O Zezé, meu pai, foi o primeiro Natal que eu passei sem ele, perdi um grande amigo, o Marcelo, que era meu melhor amigo, enfim, uma pessoa que eu falava diariamente. Foi um ano difícil, assim, do ponto de vista... Hoje que eu perdi a eleição. Perder a eleição também não é fácil, né? Um sonho que, lógico, todo mundo entra e não sabe como vai terminar, mas era a vontade, lógico, era vencer e estar representando aí. Mas também tem a parte boa, né? Tem a limonada desse limão que faz 60 dias que eu estou do lado dos meus filhos todos os dias. E isso é importante também para a nossa vida. Tirou umas férias, um descanso? Por enquanto. Mas você vê como que é? A gente sempre tem que enxergar o lado positivo das coisas, né? Sem dúvida. Curtir, talvez dar uma parada, tá naquela loucura, porque eu acho que imagino que tua vida era bem diferente e a gente nem imagina a correria que é. Avião, viagens... O deputado, eu digo, geralmente ele fica em Brasília de terça a quinta. Né? Além de eu ser deputado federal, eu tinha um governo aqui em São Paulo que eu era aliado. Então, geralmente eu ia de domingo à noite para São Paulo, ficava segunda em São Paulo, porque os prefeitos da região me via como um deputado estadual, pela proximidade minha com o Rodrigo. E, ao mesmo tempo, eu era deputado federal. Você tinha que ouvir esse pessoal. Eu me dividi muito, né, entre São Paulo e Brasília, e praticamente sábado rodando ainda. Então, sábado à tarde e domingo é o tempo que eu ficava um pouco em casa. E, principalmente, os últimos 6 meses agora, de pré-campanha e campanha, é muito exaustivo, né? Mas uma experiência também jamais imaginada e vivida, né? Mesmo nós não sendo vencedor da eleição, uma baita experiência que
fez eu conhecer São Paulo ainda mais, fez eu conhecer mais as pessoas, fez eu conhecer mais o tanto de riqueza que São Paulo tem, o tanto que tem gente boa espalhada por esse estado, e o tanto que, por mais que nós somos ricos, né, um estado que a gente só dá valor quando sai fora dele, Verdade. tanta coisa boa que dá para fazer ainda. Muito bom, muito bom. Fico feliz de ouvir essas histórias, né? A gente tem tanta coisa lá atrás e acaba se distanciando exatamente pela correria de empresário, de profissão. A gente nem tem a oportunidade de ouvir tanta história, nem imagina e vê pelos jornais aí. E trazer você aqui no Além das Águas engrandece muito. Eu fico orgulhoso, porque a gente começou até com um papo bem de intimidade, que é relembrar algumas coisas gostosas, e agora saber o crescimento, saber de tanta coisa boa que aconteceu até chegar nesses dias de hoje. Então, fico muito feliz mesmo, muito honrado, né? E, da mesma maneira, também estou fazendo aqui um negócio diferente, que eu comecei por hobby mesmo, queria fazer alguma coisa artística, cultural, e trazer e deixar alguma coisa também para a Olímpia, que é o que a gente, às vezes, sonha e acaba não fazendo por falta de tempo, né? E quando eu contei para as pessoas próximas, me apoiaram. Então, é isso que motiva a gente, né? E eu ouvi você contar emocionado aí, vejo o tanto que você curte, gosta, apesar da correria, dessa canseira do dia a dia de viagens, mas você percebe a tua paixão por esse negócio. É verdade. E parabéns para você, porque esse arquivo desse podcast vai ficar, né, para aqueles que tiverem cuidado, para a eternidade, né? Eu lembro quando prefeito, tanto que eu apoiava o Mário Montini naquela reconstrução do museu, da história, dos escaneamentos, ele comprando os acervos do Marangoni, eu dando... Felizmente perdemos um grande homem também, o Mário. Mas essa história é importante, né? Um dia alguém, além daqueles que estão nos assistindo agora, no momento presente, aqueles que vão entender um pouco coisas que nós queríamos estar entendendo lá de trás, que não deixaram registro para nós. Rodrigo sempre queria TV artista, sempre foi ruim cantor, ruim tocador de violão. Eu sempre tentei, né? Mas está se dando bem agora no podcast. Mas parabéns, foi um prazer estar aqui. Eu agradeço mais uma vez, um prazer mesmo estar falando. Eu sei que arrumar um tempo aqui para falar com o Geninho, e eu falei, vou aproveitar, no final de ano tem uns caras que vêm aqui para ver a família, eu não posso perder essa oportunidade. E estamos aí hoje, fazendo esse episódio, que com certeza vai entrar para a história aqui. Tá bom. Muito obrigado a todos aí. Queria deixar à vontade para você dar uma mensagem até pessoal, né? Falar como Geninho, agradecer alguém ou as pessoas importantes que passaram nessa história que você contou toda aqui para a gente. Tem muito mais história, mas a gente tem o nosso tempo aqui. Mas fica à vontade para dar um alô pessoal que está assistindo a gente aí. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, acima de tudo, as oportunidades que todos os olimpienses me deram, né, como vereador, como prefeito, a força, enfim, onde eu cheguei foi tudo graças à Olímpia. E principalmente minha mãe, né, que hoje almocei com ela hoje, ela está muito bem depois da ida do meu pai, a Ana, minha esposa, a Bia, o Tato, a Bela. A Bia está namorando agora, como estamos ficando velhos. Você viu como o tempo passa? Né? E as pessoas que sempre estiveram do meu lado, meu irmão, minha irmã, enfim, a população de Olímpia de uma forma geral. E por mais que essa última disputa para vice-governador pudesse ser um grande orgulho para a cidade, uma eleição totalmente atípica, mas tirei grandes lições, estou aproveitando muito, né, nas adversidades que a gente aprende até mais. Verdade. Pronto para as próximas batalhas, mas também foi uma decisão que me fez muito bem, não me arrependo nem um minuto, faria tudo de novo, eu estava do lado da pessoa que eu gostava, da pessoa que eu acreditava, enfim, tem muita coisa pela frente e certeza que nos próximos meses novos desafios virão e eu vou encarar como sempre encarei, com bastante objetividade, pragmatismo, fazendo aquilo que eu gosto, né? Que é fazer política, estar no meio das pessoas. Muitos planos para o futuro aí? Como é que tá? Ou tá com a mente tranquila? Agora? Não, por enquanto descansando a cabeça para, assim que virar o ano, a gente começar a direcionar muitos convites, muitas sondagens, mas um pouquinho no começo do ano que vem a gente volta a falar disso. Beleza, tranquilo. Então tá, muito obrigado. Mais um abraço uma vez. A todos, viu, pessoal? Viu? Obrigado aí. Um abraço, até mais. Pessoal, então fique ligado. Em breve temos mais um convidado aí. Toda sexta-feira vem um episódio novo. E a gente vai poder aqui ouvir essas histórias maravilhosas de Olímpia, dos olimpienses que nos orgulham tanto. Tá joia? Um abraço, até o próximo. Tchau.